Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, parte um, período interbíblico. Que Deus continue abençoando a sua vida, você que está conosco nessa jornada e tem como objetivo aprender mais da palavra de Deus. Nunca é demais nós lembrarmos que o nosso curso tem como objetivo alcançar as pessoas que estão começando nos estudos bíblicos. Para você que está começando, para você que é iniciante. Eu tenho certeza que muitas pessoas também que me acompanham aqui já faz tempo que estão na caminhada evangélica, na caminhada cristã, e sempre teve o desejo de estudar. E por algum motivo não foi possível realizar isso. Graças a Deus, com o avanço tecnológico, hoje nós temos aí a possibilidade de estar transmitindo esse conteúdo para mais pessoas. Então, que você possa aproveitar, aos poucos nós vamos fazendo com que o nosso canal cresça. É de muita valia que você compartilhe o nosso conteúdo, deixe sua curtida, faça o seu comentário. Aos pouquinhos nós vamos fazendo com que o canal venha avançando. Período interbíblico é o nosso tema, é o nosso estudo. Hoje é a aula de número 12 e nós vamos para um questionário. Exatamente isso. Nós estamos fazendo um curso, estudando, e hoje nós vamos ter uma prova. E será uma prova oral. Eu não vou fazer uma arte aqui, colocar na tela, fazer pergunta. Não, eu separei algumas perguntas importantes, né, que vai fazer com que você traga à sua memória o que nós estudamos aqui. Então, hoje é dia de prova, nós vamos fazer uma prova oral. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa prova, eu quero dar uma reforçada na aula anterior, na aula de número 11, porque pode ser que muitas pessoas que estão nos acompanhando, né, seja o primeiro contato delas com este conteúdo, né? Pode ser que tenha alguém aqui que nunca ouviu falar do período macabeu, então tudo é novo. E sempre preocupado, estou sempre preocupado com o seu aprendizado, não tenho problema em explicar novamente, em falar novamente. Estarei repetindo aí para que você tenha um melhor entendimento, uma melhor compreensão. O terreno ele é muito amplo, são muitas informações. Estou tentando ser o mais breve possível. Cada vídeo gravado ele requer muita dedicação, muito tempo. Nossa vida é corrida, nossa vida é uma corriqueira, então nós precisamos ter uma disciplina muito boa para que o canal sempre tenha aí vídeos e que o nosso curso continue a todo vapor, beleza? Então vamos voltar um pouquinho, vamos fortalecer a aula de número 11 e depois nós vamos para a nossa provinha oral. Eu estou com 12 questões aqui, vou estar fazendo as questões, não estarei respondendo aqui, né? Na próxima aula, quem sabe, estarei respondendo e você responda no comentário, coloca lá, questão um, se você sabe, coloca o número um e a resposta, beleza? É, Na aula anterior, nós falamos do início da revolta macabeia, o início. É muito importante lembrar que esse termo macabeu, ele tem o significado aí mais comum como martelo ou martelador, tá? E o mesmo termo macabeu, ele também está se referindo a um período, né? A um período. É óbvio que o nome Macabeu está ligado com Judas, um dos filhos de Matatias. Porém, o termo também é usado aí por todo aquele período em que os três filhos de Matatias, né? Judas, depois mais à frente nós vamos ver Jonatas, João, Simão, né? Que o total de cinco filhos,
eles são lembrados por essa nomenclatura. Então, quando nós falamos Macabeus, a gente fala de um homem, Judas Macabeu, o significado que é martelador, e de um período em que esses homens vão libertar Judá daquela opressão. No vídeo anterior, eu fiz questão de pontuar e lembrar que aqui na Judéia, nesse tempo, os judeus estão longe de viver aquele gozo político, aquela liberdade que eles viveram no Antigo Testamento, sobre o governo dos reis ali de Judá, tá? Da dinastia de Davi. Estão longe de viver isso, porém vão se revoltar contra Antíoco IV e contra os seus generais. Então é sempre bom reforçar, tá? Como eu sempre falo, pode ser que tenha alguém aí que é o primeiro contato, então essa aula também é para fixar na sua mente. Nós estamos criando esse curso juntos. O Matatias foi quem começa essa revolta, né? Ele dá o início à revolta, ele aperta o gatilho da revolta. E hoje eu quero detalhar um pouquinho mais a respeito da revolta do Matatias, porque o Matatias ele não teve um grande exército para guerrear. É muito importante nós lembrarmos isso. O Antíoco Epifanes ele contava com um exército numeroso, com generais experientes, veteranos de guerra, homens experimentados na batalha. Não era o caso de Matatias e depois Judas Macabeu. O Matatias, quando ele vai matar o emissário, o enviado de Apolônio, que vai até a sua aldeia, o vilarejo de Modim, que se localizava nas montanhas de Judá, Matatias vai matar um judeu que aceita a proposta de abandonar o culto a Yahvé, abandonar a lei mosaica. Ele mata esse judeu, ele mata o emissário, ele vai derribar esse altar pagão e vai fugir com seus filhos e com as pessoas que trabalhavam para ele. Ele vai fugir para as montanhas e cavernas, e os judeus que não concordam com essa helenização, os judeus fiéis que não querem abandonar a lei de Deus, vão fugir também na companhia de Matatias e seus filhos. Antes de Matatias assassinar matar esse emissário que estava tentando forçá-los a abandonar a lei do seu Deus, a lei mosaica, já havia um boato ali em Modim, e esse boato chegou em Jerusalém, porque Matatias era alguém influente, um sacerdote, descendente direto de Arão, né, ali da turma de Joaribe. Então é alguém importante, alguém muito influente. Esse Matatias, que também pode ser chamado de Matias, você vai encontrar isso no livro do Flávio Josefo, História dos Hebreus, né, ele também é chamado de Matias, que é um nome mais popular, nós vamos encontrar esse nome lá no Novo Testamento. Na aula passada eu falei um pouquinho da influência que esses caras tiveram para o Novo Testamento. Aquela turma do Novo Testamento, aquele grupo de judeus ali, aquela geração de judeus do Novo Testamento, tinha como heróis e referências esses homens do período interbíblico, principalmente os da revolta aí, dos Macabeus, da revolta macabeia, beleza? Então Matatias ele vai fugir com os seus filhos e ele não vai lutar apenas contra o exército inimigo de Antíoco IV, né, e os seus generais. Sempre bom lembrar e destacar que ele também vai eliminar os judeus corruptos, os judeus traidores que aceitaram o abandono. E foram muitos os judeus que se adaptaram à cultura helenística e aceitou aquela proposta de Antíoco, a proposta de abandonar a lei, abandonar todos os preceitos, a observância da lei mosaica. O Matatias, nós precisamos pontuar aqui pelo menos dois pontos que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele derribou os altares, né? As suas conquistas, as primeiras conquistas, ele foi derribando os altares que foram erguidos a Zeus e aos deuses pagãos, e ele mandou circuncidar
circuncidar todas as crianças que não havia sido circuncidada. Lembra que eu falei em algumas aulas atrás que o Antíoco Epifanes ele proibiu a observância da lei? Ele proibiu, ele matava quem guardava o sábado, ele matava ou ele matou quem observava a circuncisão, as festas. Então, muitas crianças desse período, elas ficaram sem a circuncisão, tá? Eles ficaram incircuncisos. Então, quando Matatias foge e o povo da cidade de Jerusalém e ao derredor fica sabendo que ele fugiu, o burburinho surge que ele está se revoltando contra o inimigo, contra Polônio, contra Antíoco, os judeus piedosos, fiéis à lei de Deus, vão atrás de Matatias e vão fortalecer o exército dele aos poucos. Então, quando uma família judia chegava, por exemplo, de Jerusalém e ia ter com Matatias nas cavernas, ele circuncidava as crianças. O amor pela lei, o amor em observar, tomou conta do coração de Matatias e começa a despertar um nacionalismo, um patriotismo que estava adormecido no coração dos judeus. Então ele vai mandar circuncidar as crianças, vai observar o sábado. Um dos grupos que foi ter com Matatias nas montanhas e nas cavernas, um grupo de cerca de 1.000 judeus, eles estavam refugiados quando foram cercados por homens de Antíoco, né, sob a liderança de Apolônio, e eles foram cercados em um dia de sábado. Eles recusaram a lutar, cara. Então, o exército de Apolônio, os soldados de Apolônio, matou cerca de 1.000 judeus que se recusaram a pegarem em armas no dia de sábado, pela observância. Eu quero pontuar esse detalhe aqui porque os caras preferiram morrer do que lutar, porque era sábado. É como se você estivesse em uma guerra, né, e você está guerreando ali quinta, sexta, deu o horário do sábado, chegou sábado, o inimigo avançou e eles simplesmente abandonaram a espada porque era sábado. O exército inimigo eliminou cerca de 1.000 judeus. Essa notícia ela chega até Matatias e Matatias vai passar uma ordem para o seu grupo que a partir daquele momento eles estavam liberados para lutarem no sábado, porque se eles continuassem observando o sábado fielmente, como eles estavam observando, eles seriam eliminados em pouco tempo. Ele alegou, né, que aquela luta era em favor da lei e proteção da sua fé, dos ensinamentos dos seus antepassados, então que não teria problema nenhum eles lutarem no sábado, porque isso seria ilegítima defesa. Todos os judeus que o acompanhavam e os que chegavam concordaram com isso. Então eles foram montando um exército, se fortalecendo, uma ideia. Outro ponto importante foi a morte de Matatias. Cerca de um ano e pouco depois que Matatias se revolta, ele começa a fazer essas mudanças. É bom lembrar que Matatias ele fica doente, tá? Ele fica doente, e percebendo que ele vai morrer, ele vai nomear os seus filhos. Eu quero falar especialmente aqui Simão e Judas, conhecido ou cognominado Macabeus. Todos os cinco tinham eram cognominados com um nome, mas o Judas é o mais famoso. Judas, o Macabeu, ou o martelador, ou martelo. Beleza? O Judas aí, dos irmãos, é o mais conhecido, né? O, o cognome dele aqui, ou seja, ele é cognominado por Judas Macabeu, e esse Macabeu, essa nomenclatura, acaba representando todos os outros irmãos e toda a família dentro de um período na história. Ele vai nomear Simeão como o grande mentor, conselheiro, tá, do grupo. Simão se torna um conselheiro e ele vai nomear Judas. Judas é o mais corajoso, o mais habilidoso, o mais hábil
entre os irmãos, ele vai nomear Judas Macabeu como líder do seu exército. Os irmãos vão acatar e sob a liderança de Judas Macabeu, aí sim eles vão partir para a guerra. É muito bom lembrar, porque na próxima aula nós vamos falar sobre os combates, as vitórias e conquistas de Judas Macabeu. A importância dele para esse período, o que esse cara vai fazer? Ele vai tomar a cidade de Jerusalém novamente, ele vai restaurar o culto, ele vai restaurar o sacerdócio, aquela Jerusalém que a gente conhece lá no Novo Testamento, debaixo do poder romano, foi nesse período aqui que eles voltaram para Jerusalém e restauraram a fé do povo, o ânimo do povo, e vai libertar o povo dessa opressão ferrenha de Antíoco Epifanes e os seus soldados, os seus generais. Um ponto importante: não podemos pensar que Judas Macabeu contava aí com um grande exército. Quando nós lemos nos livros históricos, nós percebemos que ele foi aumentando o seu exército, né? Chegou a um número de 6.000, depois cerca de 8.000 soldados, e ah, mas é muito homem, né? 6.000, 8.000 pessoas no seu exército. Porém, ele lutou contra exército aí de 20, 22.000 soldados, 40.000 soldados, 60.000 soldados, tá? 10 vezes mais do que o seu exército. E mesmo assim, ele venceu. Isso mostra, né, o poder de Deus atuando em favor desses judeus fiéis à lei do Senhor. E Judas não contava com soldados experientes, veteranos, que era o caso de Apolônio. Nós estamos falando de camponeses, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar na roça, né, no campo, pessoas que estavam acostumadas com ferramenta de trabalho, homens que não eram habilidosos. Lógico que no meio deles tinham pessoas que tinham toda uma habilidade para a guerra, é o caso de Judas Macabeu, que era alguém muito hábil, muito habilidoso na arte da guerra, porém, a maioria dos seus exércitos são pessoas comuns, são pessoas do dia a dia, pessoas do trabalho rural. Então, Deus estava com esses caras e a fé que eles tinham em lutar por aquilo. Eles preferiam morrer, como disse Matatias, né? Ele prefere morrer lutando do que ver o seu país ou a lei de Deus não sendo praticada. Quando eu falo assim, você acaba lendo nos livros históricos, nós admiramos, falamos, cara, que pensamento top, isso foi muito bom. Tá? A ideia deles, cara, é fantástica, é uma ideia que motiva. Só que mais à frente, né, as pessoas que vão ver depois de Judas Macabeu, cara, eles vão se corromper. Então, eu não sei se você está percebendo que, independente do povo, isso sempre acontece, cara, sempre acontece. Lembra que nós voltamos na primeira aula do nosso curso, nós falamos da Babilônia, né, depois da morte de Nabucodonosor, que os seus sucessores não tiveram a mesma habilidade para governar que ele, e o império ruiu, o grande império ruiu. A mesma coisa aconteceu com o império medo-persa, depois que os grandes imperadores persas, eles morreram, os estrategistas, o império ruiu. Isso aconteceu também com o império grego, depois que Alexandre o Grande morre, o império é dividido, o império vai entrando em um declínio. E isso aconteceu com Israel no Antigo Testamento, e vai voltar a acontecer no período dos Macabeus. Sempre lembrando, não que os Macabeus, né, os judeus nessa época, não vão ter o mesmo nível de poder que o Israel e a Judéia lá do Antigo Testamento, e muito menos do que esses impérios aqui que eu citei, Babilônia, Pérsia, os gregos, os próprios romanos, que são os maiores impérios, o maior império da história, ele também vai entrar em um declínio, porque os sucessores não têm a mesma linha de pensamento. Por exemplo, quando nós falamos de Alexandre o Grande, nós observamos que a ideia de Alexandre o Grande, ela não era eliminar
os judeus ou forçá-los a cultuar os seus deuses. Ele cobrou impostos, permitiu que eles servissem ao seu Deus uma liberdade de expressão. Já o Antíoco IV, o Epifanes, ele já tem uma mente bem diferente de Alexandre o Grande. O próprio Alexandre o Grande, eu acredito que ele, vendo essa situação que Antíoco estava fazendo com os judeus e com os povos conquistados, ele seria contra, porque a ideia de Antíoco Epifanes, ela é cruel e não apenas somente cruel, ela foge do pensamento, vamos falar assim, um pensamento matre, né? Um pensamento que na raiz do pensamento grego. E a ideia de Alexandre não era essa, uma helenização forçada. Lembra que eu falei na aula da helenização, a ideia dele, o pensamento dele, o pensamento de Aristóteles, o pensamento daquela época. Lembra disso que eu falei? Não era eliminar, não era matar, não era Tita, mas ele guerreou para conquistar. Sim, né? Ele precisou fazer guerra, ele precisou matar, ele precisou conquistar a força da espada, a base da espada, para que ele conseguisse trazer esse pensamento à força. Depois ele foi tratando os povos de forma branda, permitindo que eles servissem a sua cultura, a sua religião. O Antíoco quarto Epifanes, ele está fugindo dessa ideia e vai levar o império à ruína, né? O Antíoco Epifanes, a maior preocupação dele era essa. Enquanto isso, um outro povo estava se fortalecendo e iria invadir e destruir o Império Seleucida, o Império Ptolomaico, né? Nós vamos falar mais à frente desse povo, desse império que é o maior império da história, que é o Império Romano. Então, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, para a gente terminar. O Judas Macabeu, cara, quando nós olhamos para essa história, nós ficamos impactados, né? E de fato é para impactar. Só que mais à frente, depois da morte de Judas Macabeu, depois da morte de Jonatas, os seus filhos, cara, vão se corromper e vão trazer grandes males novamente para o povo judeu. Porém, agora nós estamos falando de um problema interno. O problema interno, ele causa um dano tremendo, beleza? Mas fechando essa primeira parte aqui da aula de hoje, porque nós estamos reforçando a primeira, Matatias morre, deixa Judas Macabeu na liderança do seu exército e ele vai se fortalecendo. Na próxima aula nós vamos falar das 7 batalhas, 7 conquistas em guerra de Judas Macabeu, as vitórias milagrosas que Judas teve contra Apolônio, contra Seron, contra Lísias, contra Nicanor, contra Górgias. Nós vamos falar dessas batalhas, a retomada da cidade de Jerusalém, né, a reforma do templo. Eles vão retomar Jerusalém novamente, aí sim vão estabelecer um governo. Beleza? Mas tudo isso mais à frente vai se misturar com um pensamento político, um pensamento diplomático e o pensamento judaico está sendo formado. Um detalhe antes de fechar a aula, que eu separei para a gente falar que eu não posso esquecer, é que a observância do sábado nesse período, cara, se tornou algo extremo. Você consegue perceber? Os caras preferiam morrer que quebrar o sábado, preferiam morrer do que quebrar o sábado. Então, aquele pensamento, nosso sábado é um dia que precisa ser observado. A gente vai ver isso no Novo Testamento, né? Perseguições com Jesus através disso. Não, o sábado você está quebrando o sábado, você está fazendo isso. Lembra disso? Então, isso está sendo criado aqui. Nesse período aqui, né, o Apolônio, que é o responsável em supervisionar a Judéia, ou a Palestina, Israel, aquela região do Líbano, acima ali, a gente olha nos livros históricos, a gente fala de Síria, Baixa Síria, né? O centro do poder de Antíoco, é sempre bom lembrar isso. A capital do seu império é Antioquia, localizada na Síria. Então, todo o poder estava concentrado na Síria.
Então, essa guerra de Matatias, a guerra de Judas Macabeus e os seus irmãos, vão ser contra os sírios. Os sírios. Então, é a guerra dos judeus contra os sírios. Vai se criar aí, ou melhor, vai se fortalecer essa rivalidade entre os judeus, os israelitas e os sírios é antiga. Tá? Lembra que no Antigo Testamento, sobre a dinastia de Ben-Hadad, os sírios já haviam feito males contra os israelitas. Lembra da profecia de, de Eliseu para um dos futuros reis da Síria, que ele diz que ele começa a chorar porque ele está vendo os males que ele vai praticar contra os judeus. Exatamente. Essa rivalidade é uma rivalidade antiga, beleza? Outro detalhe importante que nós temos que reforçar. Nesse período aqui, nesse período, a inimizade entre judeus e samaritanos vão se fortalecendo. Por quê? Lembra que eu disse? Os samaritanos aceitaram de boa essa helenização, aceitaram de boa. E lá em Samaria vai ficar o QG, quartel-general de Apolônio, o principal perseguidor dos judeus. Ele vai para Samaria, de Samaria ele vai governar e vai lutar contra contra os macabeus, beleza? Então é praticamente assim, na mente dos judeus que estão sendo atacados, o ataque está vindo de Samaria e da Síria. Então vai criar-se um sentimento de ódio muito grande por Samaria e pela Síria. Por que eu estou falando isso? Porque no Novo Testamento esses territórios vão ser muito importantes. Beleza? Por exemplo, aquela mulher lá que foi encontrar com Jesus, Ciro Fenícia, tá vendo? É, a igreja de Antioquia, lá na Síria, nós vamos ver alguns sírios tendo contato com Jesus e com a história da igreja. Então isso é muito importante, é isso que eu quero que você entenda. Você comece a fazer ligações com o Novo Testamento. Fechando a primeira parte para o questionário, nossa prova oral. Cara, você precisa ler o Novo Testamento. Você está fazendo o curso? Leia o Novo Testamento, leia um capítulo por dia, que seja. Leia 2 capítulos por dia, mas leia o Novo Testamento. Tá? Não deixe de ler o Novo Testamento. Para que esse conteúdo aqui, que é um conteúdo complementar, e essas leituras dos livros que eu estou mencionando aqui, são leituras complementares. Então, leia o Novo Testamento e você vai começar a associar, fazer ligações de tudo que eu estou fazendo menção. Vamos para o nosso questionário. Chegamos na aula de número 12 e eu separei aqui algumas perguntas. Hoje não teremos artes, né? Não teremos arte nenhuma. Então a nossa aula hoje vai fluir. Finalzinho da nossa aula, o questionário. Então vamos lá. Questionário. Primeira pergunta. 12 perguntas para você. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é o período interbíblico? Nas suas palavras aí. O que é o período interbíblico? Coloque aí nas suas palavras. Escreva no caderno, pense sobre isso. Melhor ainda, coloque no comentário. Período interbíblico é bababá, babá. Beleza? O que é o período interbíblico? 2. Qual a importância de estudar o período interbíblico? Né? Qual a importância? Por que nós precisamos estudar o período interbíblico? Estudando o período interbíblico, você terá mais informações para entender o que? Qual é a importância de estudar o período interbíblico? Terceira pergunta. Qual o nome da tradução da Bíblia hebraica para o grego? Lembra que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego? Tá? Para o grego? Qual o nome dessa tradução? Essa Bíblia, né? Que tem aí o Antigo Testamento traduzido para o grego. Qual o nome dessa tradução? Quarta pergunta. Quais os nomes dos 2 principais generais que herdou o Egito e a Síria? Lembra? 2 generais se destacaram. Quais os nomes desses generais que herdou o Egito e a Síria? Tá? Quais os nomes? Quinta pergunta. Qual o nome da cultura
grega. Qual o nome da cultura grega? Quinta pergunta, qual o nome da cultura grega? O nome da cultura grega, né? A gente fala aí, cultura grega, pensamento filosófico. Sexta pergunta, Ciro era medo ou persa? Ciro era medo ou persa? Sétima pergunta, qual o nome do pai de Alexandre o Grande? Qual o nome do pai de Alexandre o Grande? Qual o nome da capital do Egito? Oitava pergunta, qual o nome da capital do Egito? Nona, qual o nome da capital da Síria? Qual o nome da capital da Síria? Décima pergunta, qual o nome do rei Seleucida que perseguiu os judeus duramente? Qual o nome desse cara que perseguiu os judeus? Qual o nome? 11ª pergunta, qual o significado do termo Macabeu? Qual o significado dele? Se você quiser colocar outros detalhes aí, coloque na sua fala, na sua palavra. Quem começou a revolta? Quem começou a revolta? Qual o nome? Quem começou a revolta? Quem foi o cara que apertou o gatilho? Quem começou, ou melhor, a última pergunta. Quantos filhos tinha Matatias? Quantos filhos tinha Matatias? Beleza? Você é um aluno top, eu tenho certeza que você vai responder quantos filhos e ainda vai colocar os nomes. Deixa aí no comentário as suas respostas. Resposta 1, coloca lá o número 1 e a resposta. Número 2 e a resposta. Qualquer dúvida, mande uma mensagem no comentário que a gente vai estar acompanhando quando possível. Beleza? Eu espero que você esteja sendo abençoado por esse estudo, por esse curso. É uma forma que eu tenho de contribuir para o seu crescimento bíblico. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar das vitórias, dos combates e das conquistas de Judas Macabeu. Tá? Agora Judas assume a liderança do grupo. Beleza? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até a próxima aula.